Meu nome é Enoque Fortes Albuquerque, eu sou médico, eu sou cirurgião, eu tenho 65 anos e 40 anos de formado. Eu me formei em 1983 e esse ano é um ano fantástico para nós, da minha turma de faculdade, porque a gente vai comemorar os nossos 40 anos agora em outubro, né? Então, a gente começa dizendo um pouquinho da carreira médica, né? Eu fiz cirurgia geral aos 25 anos de idade, aos 27 eu terminei minha residência de cirurgia geral e, honestamente, eu achava que ia ser cirurgião a vida toda. Não pensei que poderia acontecer outras coisas na minha vida, né? Depois da cirurgia geral, como ela teve uma evolução tecnológica, nós evoluímos na década de 90 para a videolaparoscopia e depois evoluímos dava laparoscopia para a cirurgia bariátrica, né? Então, eu venho operando nesses 40 anos, na verdade, 46, porque eu entrei no primeiro ano da faculdade, já fui expulsar o centro cirúrgico e nunca mais de lá sair, né? Eu sou um cirurgião geral que faz aquela moda antiga, que opera uma tireoide, opera uma vesícula, opera um intestino, opero uma esterectomia, faço algumas cirurgias ginecológicas, opero as hérnias de parede, é, apêndice, ou seja, eu venho trabalhando no intestino há 40 anos, né? E, para minha surpresa, do isso que a gente vai falar, algumas coisas mudaram na área médica nos últimos 10 anos, principalmente, né? Bom, mas eu vou falar disso um pouquinho lá na frente, tá? Vamos falar agora do motivo da gente estar aqui. Essa reunião vai ser dividida em, basicamente, duas pessoas, né? Eu vou falar um pouquinho de saúde, mas eu vou deixar a parte mais importante para a doutora Simone, que vai falar depois de mim, que ela vai falar um pouco, bastante de saúde, né? Depois eu falo um pouquinho do currículo dela. Muitas pessoas que estão na sala são convidados dela também. Na década em 1990, na verdade, dia 1º de outubro de 1990, tomou-se uma decisão no mundo de decodificarem o DNA. Vamos ver o que é o DNA humano, né? E criaram o projeto Genoma, né? O projeto Genoma tinha uma finalidade de ser uma pesquisa de vários cientistas ao redor do mundo, né? Parece-me que eram 18 países envolvidos, inclusive o Brasil, de mapear o código genético, né? E ver os genes decodificadores. E o projeto era de 15 anos, mas em 2003, 13 anos depois, eles já tinham concluído o estudo. E foi uma coisa bacana, porque conseguiram descobrir muitas coisas das doenças, das diferenças genéticas entre nós, no mundo, da humanidade mesmo. Mas, para surpresa dos cientistas, eles descobriram que houve uma surpresa. O número de genes decodificados eram menores do que o esperado. E eles descobriram que muitas das alterações em relação a doenças e patologias, a genética não explicava. Eles pensaram, então, que a medicina que a gente conhece, que eu conheci, que tive minha formação, é a medicina baseada em evidência. O que é isso, né? Quando você cria uma técnica cirúrgica, você experimenta essa técnica, você passa para outro médico, e eles repetem a técnica, e se isso tem um bom resultado, a gente chama de gold standard, quer dizer, padrão ouro. E aí aquilo está evidente. Quando você usa uma medicação, e essa medicação é usada de forma universal, percebe-se que aquilo teve um resultado bacana para os pacientes, então a gente diz que é uma medicina baseada em evidência. Mas o projeto Genoma verificou um outro tipo de medicina e uma migração até, né? Que é a medicina genética, genômica, individualizada, ou seja, se você pesquisa o código genético de uma pessoa, você descobre que lá na frente ele vai ter algumas patologias, né? Principalmente, o foco sempre foi o câncer, né? Que é uma doença ainda que nos atribula muito enquanto humanidade. Mas eles perceberam que existia alguma coisa a mais. E aí eles começaram a criar o que a gente chama de projeto bioma, que foi uma coisa bem diferente. Eles começaram, então, a pesquisar o bioma intestinal. E aí, para surpresa, né, descobriram que existia um organismo vivo no nosso intestino. Ou seja, milhões, trilhões de bactérias, alguns trabalhos falam em 34 trilhões em algumas pessoas, até 100 trilhões de bactérias morando no nosso intestino.
E essas bactérias foram dado o nome de microflora, microbactérias, e deram o nome para o local de bioma, microbioma, né? Algumas pessoas gostam de usar a palavra flora intestinal. Eu não gosto muito, porque eu opero o intestino, eu nunca abri o intestino e encontrei um jardim lá dentro, né? Nem florzinha, nem margarida, nem rosas. Então, eu acho que a palavra correta mesmo é microbiota, entendeu? Mas, aí, depois deles verificarem isto, eles verificaram que esse microbioma, né, respondia por uma grande quantidade de patologias e das reações diferentes de pessoas em relação à sua saúde. E aí começaram a perceber que se o microbioma está equilibrado, ou seja, se as bactérias fermentadoras e as bactérias putrefadoras estiverem em equilíbrio, a pessoa tem uma boa saúde. 85, de 80% a 85% são bactérias benéficas, favoráveis a nós, nossas parceiras, né? São as bactérias que a gente chama de fermentadoras, né? E 15% são as putrefadoras, as negativas, né? Mas o que tem isso a ver com a nossa apresentação? Bom, pois bem, já se sabe que se você corrigir a microflora e manter ela em equilíbrio, você tem uma pessoa saudável. Mas se há um desequilíbrio entre essas bactérias, então nós temos as patologias oriundas dessa disbiose, que é o desequilíbrio entre elas. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco, né? A gente sabe que na indústria de saúde há um gasto de 4,5 trilhões ao ano, baseado até no conceito do ano passado, né? 2022. Mas em 2022 também se gastou 1,5 trilhões em medicamentos, ou seja, as grandes big pharmas, né, investem pesado em medicamentos porque a população está doente. E às vezes até causam mais doenças, inclusive, né? Mas vamos falar do intestino. Para que serve o intestino, né? A gente fala do intestino e às vezes a pessoa fala assim, o que é o intestino? O intestino começa o tubo digestivo na boca, faringe, esôfago, estômago, duodeno, aí intestino delgado, intestino grosso, né, que é dividido em três partes, e finalmente o intestino, o reto e o ânus, né? Isso é um tubo digestivo, um trato digestivo. O sistema digestivo agrega o pâncreas, a vesícula e o fígado, e eles secretam e jogam elementos para o intestino. E o intestino, todo mundo sabe, ele serve para absorver nutrientes, ele elimina as toxinas, produz serotonina, quase que 85% da serotonina produzida no nosso organismo é produzida no intestino. A serotonina, todo mundo sabe, é a droga da felicidade, né, o que deixa a gente feliz. Serotonina alta, você está entusiasmado, né? Então, como eu disse, o intestino é o local que mais se produz hormônios no organismo. Ele controla o nosso sistema imunológico e controla as inflamações, né? Então, essa é uma ideia já bem concebida, como eu falei da microbiota, a microbiota mora lá no intestino. Eu gosto de usar um termo interessante quando faço essas apresentações. A gente pensa assim, né? As bactérias vivem dentro do nosso intestino, mas elas são maiores que o nosso número de células. Então, podemos dizer que elas são nossas parceiras, mas que a gente vive em volta delas. Acho que é mais adequado. E podemos dizer também, a Organização Mundial de Saúde está dizendo que a microbiota nossa, na verdade, é um outro órgão vivo dentro da gente, né? E a gente sabe que, se há uma lesão da microbiota, nós teremos as patologias. Esse slide é um slide bem elucidativo, né? O nosso intestino tem um tubo, nós temos as células que a gente chama de células dendríticas, que têm dedinhos. As células elas recebem o alimento que vem da microbiota e as fermentativas diluem o alimento e passam para o nosso intestino. E aí vai para a nossa corrente sanguínea, consequentemente vai diretamente quase que para o fígado, né? Mas as nossas células estão agrupadas, elas estão juntinhas. Quando elas estão bonitinhas, elas estão juntinhas. Existe uma proteína que faz a junção. Mas alimentos, partículas alimentares, trigo, amendoim, açúcar, ultraprocessados, drogas, os próprios transgênicos, né?
essas partículas, macropartículas, acima de 100 Daltons, começam a lesar o intestino, e aí abre espaço para que as bactérias negativas joguem toxinas. E nós temos, então, as doenças causadas pela lesão dessa parede. Isso é chamado leaky gut, né? Eu gosto do termo, mas, na verdade, são buracos, né? Que escorrem ali, né? E acabam lesando. Esse slide é um slide muito interessante. Esse slide eu gosto de colocar porque, quando há uma lesão do intestino, deixa eu apagar aqui aqui. Quando há uma lesão no intestino, você vai ter uma série de doenças. Aqui está enumerado algumas, né? Desde o câncer, artrite reumatoide, alterações gastrointestinais, obesidade, baixa imunidade, humor, nas pessoas que têm intestino preso, constipação intestinal, ficam enfesadas, né? A serotonina está baixa, né? Mas não é só isso, não. É o diabetes tipo 2, as doenças oculares, as doenças da pele, artrite reumatoide, obesidade, síndrome do ovário policístico, pólipos intestinais, o câncer intestinal, os cânceres secundários ao do intestino. Quer dizer, na verdade, o intestino lá no intestino, a gente chama de segundo cérebro, né? E isso é interessante falar isso, né? Na verdade, não sei se não é o primeiro cérebro, que para cada 9 informações que o intestino manda para o cérebro, vem uma do cérebro. Então, talvez ele que controle o cérebro, né? Mas os males do intestino começam, os males das doenças começam no intestino. E não é o doutor Enoch que está falando, né? A gente tem uma experiência grande em intestino, operei milhares de pessoas, né? Mas quem está falando isso é Hipócrates, os chineses já falavam isso. Então, a verdade é que isso, o pai da medicina já dizia isso, né? E aí tu fala assim, bom, é preciso ter uma solução, né? Eu sou uma pessoa que gosta de refletir muito, né? Eu estou há 40 anos formado, e há uns meses atrás eu sentei aqui na minha varanda e comecei a pensar, podia acontecer alguma coisa bacana na nossa vida, que surgisse uma coisa que pudesse a gente ficar feliz, de levar oportunidade para as pessoas, e uma coisa nova, né? Eu inicialmente fiquei um pouco relutante, eu estou acomodado na minha vida, em termos de tranquilidade familiar e tal, e social e financeira. Eu falei, bom, então, mas eu quero ver o que é. Quando eles falaram para que era, eu venho estudando, lendo sobre desbiose, já há uma década que eu estou vendo coisas, mas eu nunca vi nada que pudesse ajudar mesmo, né? E aí eles me apresentam essa empresa, The One Life, uma única vida. É o número 1 e o melhor para você, melhor, Life is Bad. Depois a doutora Simone, que tem formação na Inglaterra, pode corrigir o meu inglês, que é inglês macarrônico, né? Toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu não dou bola, eu não ligo para essas coisas, mas cada vez chamo que nem, eu nem ligo, né? O meu inglês é o inglês caipira do interior de São Paulo, né? Mas aí eu falo um pouquinho que basta, né? Mas depois a doutora me corrige. Mas o propósito da empresa é oferecer o melhor para a sua vida, né? E essa empresa foi criada por 2 pessoas. Um deles é o João Apolinário, o que a gente chama de Shark Tank. O João Apolinário é um bilionário brasileiro. Ele investe em negócios de outras pessoas. É o dono da Polishop, tem um canal de TV só na área de formação. E é um homem que tem uma mentalidade muito proativa e é um investidor brasileiro. É um exemplo para nós, como pessoa que é proativa, né? O Gilberto Witt, né? Witt, ele é um diretor-geral e fundador, experiência muito grande nesse mercado, né? E é o diretor fundador, né? E trouxe a boa nova para a gente, que a gente vai apresentar aqui para vocês. A empresa é 100% brasileira, isso é bacana, né? Vocês estão vendo o símbolo do Brasil. E a empresa já está usando a terminologia em inglês, porque ela tem a intenção de ser um negócio internacional. Já é uma decisão dos fundadores, né? Bom, vamos falar, como é que se tratava a desbiose? Bom, nunca se pensou em tratar a desbiose, né? A desbiose é um assunto novo, né? Como disse lá do projeto Genoma para cá, que começou a discutir isso. Mas já as culturas antigas, os chineses, os orientais já tratavam, e mais no passado ainda, milhares de anos, tratavam o intestino com alimentos fermentados. Então, a gente agora está num momento novo, a gente vai falar de biotecnologia japonesa, né? Os japoneses são os que mais usam os fermentados, e a gente vai falar do produto. O produto é esse aqui. Vou apresentar para vocês. O produto é
o Zenco Juice, Zen de equilíbrio, Co de capô, que é fermentado. Então, um produto fermentado. Esse produto ele passa por um processo de fermentação natural. Eles colocaram vários elementos de nutrição dentro de barricas, como o vinho, né? E fermentaram tudo de forma modular. Então, um produto único, inovador, de fermentação natural e que fica, no mínimo, por um período de 6 meses fermentando. Essa fermentação acontece em vinícolas. Na verdade, não pode-se usar o termo vinícola mais para isso, porque não é essa a ideia, mas foi feito com o mesmo conceito, e lá na Serra Gaúcha, eles estão produzindo esse produto. O estoque é feito aqui na região de Jundiaí. O que tem nele? Tem frutas, legumes, verduras, algas, grãos, raízes, especiarias, mas, acima de tudo, tem leveduras híbridas. E aí está o segredo industrial da empresa. Aí que é o bacana, porque é um negócio que não tem, similar no mercado. Tem algumas coisas que surgiram no país, mas não como este produto. Então, temos um produto eficiente, né? Bom, e o que faz? Bom, ele não é para nós nos alimentarmos, ele não é um alimento com a finalidade de nos nutrir. Ele tem a finalidade de nutrir a nossa microbiota, dando energia para as bactérias fermentadoras. E aí elas vão conseguir ter capacidade de jogar elementos nutritivos e fechar o líquido bruto. É isso que é importante. Vamos fechar aqueles buracos com este produto. E vai acontecer o quê? Melhorar a pele, né? Eu estive na casa da mamãe, a mamãe tem 90 anos, né? Eu tive essa semana com ela, e ela pega no meu rosto, me beija, né? E ela disse: filho, como você está bonito. Bom, mãe não mente, né? E eu acreditei. Ela estava se referindo à pele, e é verdade. A minha esposa percebeu também. A minha pele melhorou. Então, mamãe não mente, minha esposa não mente, eu acredito, entendeu? Melhorou a minha pele. Eu estou mais disposto, isso é importante. Então, aumenta a disposição. Controla o apetite. Eu sou uma pessoa que tem um prazer imenso em balas de coco, paçoquinhas, doce de abóbora. Eu compro essas coisas e deixo sempre à disposição. Pois bem, nesses últimos 2 meses que eu estou usando o produto, isso diminuiu muito essa vontade de comer doce. Pois bem, eu tenho 1,68 m. O peso ideal para um homem da minha altura é em torno de 68, 70 quilos. Eu estava com 76, quase 77, há coisa de um mês atrás. Pois bem, gente, o Zenco está me causando um problema sério. Eu vou ter que apertar as calças, né? Porque eu perdi 5 quilos. E esse é bom. Mas eu não perdi gordura, porque eu não sou um homem gordo. Eu perdi inflamação. Ou seja, ele corrige a síndrome inflamatória reacional. Isso é interessante de analisar, né? Melhora o intestino. Para os diabéticos, é uma coisa fantástica, porque eles vão ter o controle da glicemia, vai baixar a glicemia, não é remédio, é alimento. Não é que vai colocar na boca e vai dosar o açúcar na hora. É ao longo do tempo. Controle de taxa de colesterol e triglicéridos, vai fortalecer o sistema imunológico e vai melhorar o humor. Bom, eu não sou um cara mal-humorado, mas eu percebo que eu estou mais radiante, mais brincalhão, né? Isso é bacana, né? E melhora o sono. Eu sou notívago, eu sou daqueles que dormem tarde, eu tenho essa... E às vezes eu não consigo dormir, eu fico lá... Eu tenho um tico e teco que são muito brigam um com o outro, né? No cérebro. Então, agora melhora o sono. Isso é uma coisa que eu percebi em mim. É um depoimento pessoal também a respeito do produto. Bom, esse é o líder, né? Então, ele é o Daniel Huri, esqueci de falar o nome dele. Esse é o Alan Chadrick, esse é o Davi Cohen, e aqui sou eu. Eles me falaram: não, aqui tem um produto maravilhoso. Eles me falaram: é o plano aqui. Quando eles me mostraram o plano, eu fiquei entusiasmado, gente, porque se você tem um produto que pode ajudar as pessoas, e eu sou médico, se para ele, esse é advogado, o outro é engenheiro, o outro lá é engenheiro, e eles estão vendo uma missão nisso, como médico eu tenho obrigação de levar saúde para as pessoas. Então, aí tem um negócio gigante. Agora eu vou deixar de compartilhar a minha tela. Isso. Agora fiquei aqui na tela. Por quê? Faz 3 semanas, 4 semanas, eu vou contar uma historinha rápida para introduzir a doutora Simone. 4 semanas atrás, aliás, 30 anos atrás, eu estava operando um paciente lá no hospital, e um doutor, o chefe, o diretor clínico pediu para eu fazer uma assessoria para um médico chamado Sadi Ribeiro.
O Sadi é reumatologista em Nova York, em Houston, e no Brasil também, brasileiro, né? Aqui de Juiz de Fora. E ele estava no Brasil praticando peridural para estudo de dor, né? E aí assessorei ele no centro cirúrgico, apresentei para os anestesistas, mas meu irmão está com síndrome de Burnout. Eu nem sabia o que era isso, gente. Burnout, 30 anos atrás, eu não sabia o que era isso. O que é isso? É cansaço e tal. E está vindo embora, está deixando tudo nos Estados Unidos, largou lá a direção de empresa, é um cardiologista renomado, e ele está vindo para o Brasil, chamado Lair Ribeiro. E aí nós temos esse professor doutor gigante, que é uma pessoa que a gente tem que ouvir, a sabedoria e conhecimento, um homem octogenário, acho que o ano que vem, e superinteligente. Quando eu vi o Pozenco e vi desbiose, ele fala disso sempre. Peguei uma caixa, falei, você é presente por aí. Levei lá, sentei, professor, está aqui. Ele olhou, Enoque, vocês estão com um negócio maravilhoso. Tratar de desbiose é gigante, né? Mas eu tenho os meus compromissos, eu vou usar o produto. Perfeito, perfeito. Tá bom. Abracei, conversamos um pouquinho, assisti a aula dele e vim para casa. Um dia depois ele liga para mim. Enoque, gostei tanto do que você me falou. Tem uma doutora com formação na Inglaterra que entende de modulação intestinal. Ela é química, bioquímica, PhD, e eu quero que você fale com ela, eu quero que... E aí eu peguei o telefone, liguei para a doutora Simone Arantes, e nós tivemos uma hora de papo. Eu não conheço ela pessoalmente, e eu fiquei encantado. Ela se entusiasmou e está aí conosco. E eu queria receber a Simone aqui com carinho, né? Essa parceria que começou de um telefonema, gente. Olha que brilhante, tá? Simone, a sala é tua. Oi, Enoque, super obrigada pela apresentação e pelo convite de estar aqui, que isso aqui é um prazer muito grande poder falar sobre uma coisa que eu adoro. Não adoro a desbiose, mas eu adoro saúde assim, quando você me convidou, né, eu disse, e quando o doutor Enoque me convidou, foi justamente isso, porque o Enoque conversou com o doutor Lair num sábado, e eu fiz a pós do Dr. Lair, conheço, é uma pessoa, como o Dr. Enoque disse, assim, maravilhosa, acho que as pessoas deveriam conhecer, porque é de uma gentileza, de um conhecimento que, enfim. E eu, no dia seguinte, conversei, fui lá, né, na pós do Dr. Lair, e hoje eu cuido de intestino, né? Então eu fiz eu fiz química, minha primeira faculdade é química, fiz doutorado na Inglaterra, eu fiz pós-doutorado e sempre voltada para a área da saúde. Fiz várias coisas. Hoje eu estou também cursando nutrição. Então fiz a pós com o Dr. Lair, fiz outras pós-graduação, especialização aí em modulação intestinal. E quando o Enoque me convidou e me apresentou o produto, eu falei, Enoque, tipo assim, com certeza, eu tô dentro, né? E se eu tivesse que dar algumas razões, a primeira eu acredito no produto. A segunda, falei assim, vocês estão me ajudando, porque para mim a salvação da humanidade pela saúde é cuidar do intestino. Então, assim, o que eu mais desejo para essas pessoas, para todo mundo, é saúde. E não tem como nós falarmos em saúde se nós não falarmos de intestino, cuidar do intestino, né? Então, hoje, nos meus atendimentos, quando as pessoas me procuram, e assim, você cuida de câncer? Eu falo, não sou oncologista. Você cuida de artrite reumatoide, lúpus? Eu não sou reumatologista. Diabetes, eu não sou endocrinologista, mas o que todas essas doenças e muitas outras têm em comum? A saúde intestinal. Então, assim, eu não sou médica, né? Posso esquentar para nós? Eu não sou médica, mas eu acabo cuidando das pessoas com essas ou inúmeras outras patologias. Por quê? Porque todas elas têm em comum o leaky gut, ou como, né, ou esse intestino que vaza, que eu gosto de falar, ou a hiperpermeabilidade intestinal, como o Dr. Enoque já falou. Então, assim, não tem como hoje
E quando o doutor Enoch falou 60, 70, e para mim, doutor Enoch, é assim, todo mundo, inclusive numa das aulas que eu dei na pós do doutor Laír, eu até brinquei com ele, falei assim, olha, doutor Laír, você me desculpa, mas eu acho que até o senhor tem desbiose intestinal. Se ele me escuta falar isso... Mas, enfim, e assim, o porquê, né? A nossa alimentação, que é o que mais, né, que o doutor... Mudo agora, pronto. Tirei do mudo. Então, assim, aquela imagem que o doutor Enoch nos trouxe, né, da saúde intestinal, o que que acontece? Eu costumo brincar com os meus pacientes que é como se fossem assim, como se o intestino, ele fosse o cara, né? É o que vai permitir entrar alguma coisa para o nosso corpo ou não, né? Sair, vai para as fezes. Então, assim, aquelas tight junctions ou as junções estreitas, que é o tipo de uma proteína que mantém as células do intestino uma do ladinho da outra, é como se elas tivessem um cadeadinho. E uma das coisas que agridem este cadeado são, por exemplo, o trigo e alimentos processados. Então, eles soltam esse cadeadinho e as células do intestino se separam, causa essa ruptura, como se fossem essas lesões na parede, e o que acontece? Fica um intestino que vaza. Então, aquilo que separa, porque o que está aqui de baixo? A nossa corrente sanguínea. Então, não necessariamente aquilo que você ingere está em você. Pode estar dentro de você, mas não está em você. Uma vez na corrente sanguínea, está em você. Então, aquilo que passa, então ali a porta está aberta. Então, não tem mais uma filtração, né? Uma parede, a parede do intestino sofreu uma lesão e ele está ali agora vazando. E o que acontece? Geralmente, quando nós temos um intestino que vaza, nós temos também um cérebro que vaza. Porque da mesma forma que nós temos uma parede que protege o cérebro, muito entre aspas, assim, similar à do intestino. Então, que é a barreira hematoencefálica. Então, da mesma forma que você tem esse vazamento onde permite que toxinas, no caso, assim, é o cocô da bactéria, é a própria bactéria morta, o vírus, fungos, proteínas mal digeridas, vai tudo para o sangue. Tudo, absolutamente tudo vai para o sangue. Por quê? Porque está aberto, nós temos portas abertas. E aí, quando entra no nosso organismo, o que acontece? O corpo começa a produzir anticorpos. Porque, afinal de contas, está ali, ele tem que combater, como se fossem policiais que vêm ali para combater o inimigo, que entrou ali, um ET, né? Que não é conhecido pelo corpo, é, entre aspas, um ET. E vai ali para combater esses inimigos. E aí, o que acontece? Quando você tem duas substâncias que são parecidas, mas, por exemplo, assim, vamos supor que... eu não sei, sei lá, vamos supor que eu tenho uma BIC e eu tenho uma tipo BIC. E o organismo, ele não consegue diferenciar a BIC da tipo BIC. E o que ele faz? Ele ataca tanto a BIC quanto a tipo BIC. Então, ele começa a atacar as próprias células, o próprio órgão, o próprio organismo. Então, o sistema imune começa a atacar o próprio organismo. E eu fui vítima, né? Eu falo vítima entre aspas, por quê? Porque eu comia muito. Eu sempre fui, para quem me conhece há algum tempo, eu sempre fui magra, todos os meus exames, entre aspas, eram normais, né? Ninguém tinha feito uma pesquisa minuciosa, e eu sempre podia comer de tudo. E aí, quando eu estava, inclusive, na pós-graduação, eu me diagnostiquei com o quê? Com Hashimoto. Nem sei se eu contei isso para você, doutora Enoch, mas enfim, eu me diagnostiquei com Hashimoto. E quando você vai para a medicina, as doenças autoimunes, existem dois problemas grandes, né? Primeiro é o diagnóstico. Então, quer dizer, quando eu me deparei com Hashimoto, um dos marcadores para diagnosticar Hashimoto é o anti-TPO. E isso ninguém havia me pedido até então. Ninguém havia me pedido. Só fazendo a pós-graduação, entrando, me aprofundando no conhecimento, foi que eu descobri e fiz. E aí, é um marcador que tem que estar abaixo de 40.
o meu marcador estava acima de 1.300. Ou seja, explodindo. Isso porque o laboratório só diagnosticava, só, na verdade, conseguia medir até 1.300. E o meu estava acima de 1.300. Então, ou seja, eu já vinha com essa patologia há algum tempo, porque não sai do 40 e pula para 1.300, certo? Ele sai do 40 e vai subindo gradativamente. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, então a primeira coisa que eu fiz foi uma total mudança na minha alimentação. E uma das coisas que eu não usei nenhum remédio, eu não usei hormônio, né? E quando você vai para a medicina tradicional, eu não tenho nada contra, ela é maravilhosa para inúmeras coisas, não é nada disso, né? Mas nós temos esse problema de diagnóstico. Porque até você chegar num diagnóstico, uma doença autoimune, você tem que passar por inúmeros médicos. Aí, quando você é diagnosticado com a doença autoimune, geralmente o que é dado para você? Corticoide e provavelmente imunossupressor. E aí, o que acontece? Você vai se sentir melhor, você vai ter... E o imunossupressor, porque o que ele faz? Ele diminui a sua imunidade, sua capacidade imunológica. Você vai produzir menos anticorpo, que vai atacar menos o seu organismo. Mas, ao mesmo tempo que ataca menos o seu organismo e você tem um bem-estar, você também fica vulnerável para outras coisas, porque você está com uma baixa capacidade do sistema imune, né? Uma baixa capacidade imunológica. Então, não é a solução. Então, eu não tomei nada de remédio, eu não tomei nenhum hormônio, né? Porque a tireoide são os hormônios tiroidianos, não tomei nada. Sim, uma das coisas que eu não tirei da minha alimentação foi fermentados. Então, assim, quando a gente olha para doenças autoimunes, e que assim, quando você pensa, então nós estamos falando de lúpus, de diabetes, como eu citei aqui, nós temos o leaky gut, nós temos também o que nós chamamos de leaky brain, que é quando a barreira hematocefálica também tem esse vazamento. Então, a gente está falando de demências, Alzheimer, Parkinson, que poucas pessoas fazem esse link com o intestino, né? E nós temos aí um nervo que liga o cérebro ao intestino, que é o nosso nervo vago. Então, assim, existem inúmeros artigos científicos hoje, né? Então, quando a gente olha para o tratamento de qualquer doença autoimune, nós temos que abordar o intestino. Temos. E para a saúde intestinal, nós precisamos de duas coisas principais. Primeira, pré-bióticos. E a segunda, alimentos fermentados. Então, assim, quando a gente fala de pré-bióticos, é justamente aquilo que vem antes. E o porquê? É o que nutre, é o que do que os nossos micro-organismos se alimentam. Porque não adianta você pegar uma sementinha e querer plantar no asfalto, né? Não vai nascer no asfalto. Você precisa tratar a terra, você precisa você vai adubar, plantar para que aquilo cresça. E é isso que a gente precisa fazer com o nosso intestino. Porque não adianta a gente dar probióticos, que são os próprios micro-organismos, se eles não vão, né, entre aspas, florescer ali naquele intestino que está todo prejudicado, não tem nutrientes. Não vai brotar, né? Não vai vingar. A gente precisa tratar, cuidar do solo. Então, e os alimentos? E por que alimentos fermentados? Porque o alimento fermentado, ele é completo, ele tem uma quantidade gigante. Porque quando a gente faz um pedido, né, ou a gente prescreve probióticos, 1 bilhão desse, 1 bilhão daquele, 1 bilhão, né, de 6, 7, sei lá, quando muito prescrito, 10 tipos diferentes de lactobacilos, por exemplo, né? 1 bilhão de cada. Quando você pega um alimento fermentado, ali você tem bilhões, muito grande. E quando você pega o Zenko Juice, o que acontece? Se quem já comprou, né, sabe o que está escrito aqui atrás, o Dr. Enoch mostrou, nós temos aqui fermentar várias frutas, legumes, verduras,
grãos, nós temos algas, enfim, são 80 substâncias aqui, por um período de fermentação de 6 meses. Vocês conseguem imaginar o que tem de bichinho aqui dentro para quando a gente ingerir? Então, assim, por que, como o doutor Enoch também disse, não é um nutriente para o nosso corpo, para o nosso organismo, mas sim para o nosso intestino? Porque aqui dentro nós temos as fibras, que são os alimentos para os micro-organismos, e os micro-organismos que ficaram ali 6 meses, pelo menos. Então, assim, gente, a concentração de micro-organismos que tem aqui no Zenco Juice, não tem em outro lugar. A gente não consegue. Então, quando nós temos essa disbiose, que é esse desequilíbrio da nossa microbiota, da nossa biota, na verdade, o que acontece? É como se você tivesse... existe uma simbiose. Nós não vivemos sem esses micro-organismos. Não tem. É como, né, nós mais ou menos somos 10% humano. Nós somos micro-organismos tendo uma experiência humana aqui nesse planeta, né? Porque nós somos, em termos de quantidade de células e micro-organismos, nós temos 10% de células comparada com o número de micro-organismos que nós temos no nosso corpo. Então, nós temos vários microbiotas, bucal, vaginal, no intestino, mas essa do intestino... Então, quando você tem ali você tem uma população de micro-organismos patogênicos, que vão favorecer a saúde, patogênicos, na verdade, que favorecem a doença, e não patogênicos que favorecem a saúde. Então, assim, benéficos e maléficos, vamos colocar, né? Estão ali vivendo tudo bem. E quando isso começa a se desequilibrar, ou seja, você começa a ter uma concentração maior de patógenos do que de não patógenos, onde as doenças começam a aparecer, onde você começa a atacar. E com o Zenco Juice, o que acontece? Isso começa a se reequilibrar. Você começa a crescer a população dos micro-organismos benéficos para o nosso organismo. Porque as células intestinais são as que mais têm um turnover, mais ou menos assim, mais rápidos. A cada 3, 5 dias, nós temos como se fosse um intestino completamente novo. Só que, então, quando você está ali consumindo diariamente o Zenco Juice, bom, essa aqui, doutor Enoch, já é minha segunda garrafa, só para saber, só para contabilizar. E aqui, ó, eu tomo um shotinho todos os dias, gente, porque aqui está escrito ingestão mínima de 10 gramas, mas eu falaria 30 gramas. Eu pesei e um copinho desse aqui, um shot, são 30 gramas. Então, ó, basta colocar aqui e... Tem gente que fala, mas eu não gostei. Gente, é tudo uma questão de paladar. Se você expõe né, a sua língua, suas papilas gustativas ali, inúmeros dias consecutivos, você começa a se acostumar. Então, você pode misturar na fruta, você pode misturar no iogurte. Eu tomo puro e eu poderia ficar tomando, eu tenho que me conter. Na verdade, eu tenho que confessar que eu preciso me conter aqui. Então, uma das coisas que não saiu da minha dieta foi alimento fermentado, né? E eu tenho que falar que depois de 1 ano, eu estava livre de Hashimoto. Então, assim, em 1 ano, eu me livrei de Hashimoto, simplesmente fazendo o quê? Mudança de hábito alimentar é estilo de vida, né? Mudança de estilo de vida. Claro, Simone, você não tomou algumas vitaminas? Claro, eu tomei algumas vitaminas e como eu disse, meu anti-TPO estava lá nas alturas e eu comecei a tirar para tudo quanto é canto e media mais de 1.300, mais de 1.300, mais de 1.000. 6 meses depois, falava, pelo amor de Deus, estou fazendo de tudo, tirei um monte de coisa da minha alimentação, Aí, quando eu relaxei e mantive o básico,
a alimentação, fermentado, algumas poucas vitaminas, aí eu fiz o exame, pronto. Estava lá, baixíssimo, né? Então, assim, se eu pudesse, né, complementar alguma coisa, e estou aberta, né, se quiserem me perguntar mais, mas assim, tratem do seu intestino. É o que eu peço e eu acho que eu comecei a falar e nem terminei, falei a terceira coisa, se eu pudesse ter 3 motivos para estar aqui, né? Então, o primeiro, eu acredito no produto. O segundo, tipo assim, eu só divulgo, porque para mim é divulgar a saúde estar aqui, né? É o que eu trabalho com modulação intestinal, então isso daqui faz parte da minha conduta diária. Então, de verdade, hoje, assim, a gente, quando, talvez, assim, a minha mãe, o meu pai, né, e, enfim, quando foram expostos, mudou muito com a Revolução Industrial, toda essa tipo de alimento que nós temos hoje. Hoje nós estamos vendo, assim, um boom nas doenças, um boom em autismo, um boom em câncer, um boom em tudo, né? E, gente, tudo é intestino. Porque lembra, o intestino é onde é o cara que vai permitir ou não as toxinas de entrarem no seu corpo. Ele é o cara. Então, você quer saúde? Você tem que cuidar do seu intestino. E para mim, o Zenko Juice, ele, tipo assim, ele é ali a porta de entrada para a saúde intestinal. Então, eu levanto a bandeira para o Zenko Juice. Então, não sei, doutor Enox, você quer que eu fale mais? Tem alguma coisa que... Não, eu fico muito. Eu acho que eu já estou audível, estou? Tá. Tá. Uhum. Eu fico muito feliz com a presença da Simone aqui, porque para mim é uma surpresa maravilhosa ter encontrado. Pois bem, estamos aqui concluindo. Alguém perguntou aqui se podia usar para Parkinson, né? Pode usar para Parkinson, gente, pode usar para diabético, pode usar para quem faz hemodiálise, pode usar. Uma criança de 6 meses, como começa a fase da papinha, já pode usar tranquilamente. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que pode dar papinha para uma criança, pode dar. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que as crianças prematuras devem começar a papinha aos 4 meses. Então, para os prematuros, está aí. Qual a idade que você deve parar de usar? Quando você morrer. Quando daí não vai usar mais, né? Aí as bactérias vão tomar conta de você, né? Que elas já tomam conta da gente, né? Pois bem,